today, women even playing soccer, symbol of a radical revolution against deep-rooted taboos, habits, prejudices. O país que está em todas as notícias, em todas as bocas atualmente e que muito pouca gente conhece. O país que alguns dizem estar a ser atacado, outros dizem estar a ser liberado. O país que hoje é uma teocracia autoritária, mas com raízes imperiais de há milhares de anos. Vamos hoje analisar como o Irão chegou ao que é, focando-nos apenas em 3 pontos essenciais da sua história, sendo que, como disse, o Irão tem uma história com milhares de anos. No entanto, no fim, farei uma breve análise à situação atual, por isso fiquem até ao fim. Ora, para compreendermos a identidade contemporânea dos iranianos, temos de voltar a pelo menos ao ano de 1501. Depois da conquista muçulmana em 651 da Era Comum e por consequência da conversão dos povos persas, que eram maioritariamente praticantes do zoroastrismo, é em 1501 que Ismail I conquista a cidade de Tabriz e impõe o Império Safávida. Ismail I foi um grande estrategista militar que foi quase sempre vitorioso no campo de batalha. Porém, também era um político astuto e uma das suas primeiras decisões foi instalar o islamismo xiita como religião oficial do Império Safávida. É por isso necessário compreender ou perceber a diferença entre islamismo sunita e islamismo xiita. O cisma do Islão aconteceu em 632, depois da morte do profeta Maomé. A questão principal é sobre quem deve ser o líder da religião. Enquanto os sunitas acreditam que a comunidade islamista entre si consegue escolher um líder digno, não tendo necessariamente que ser apenas um líder, sendo hoje a autoridade religiosa bastante descentralizada, os xiitas acreditam que a liderança religiosa deveria ter permanecido na linhagem de Maomé, passando para o seu primo-genro Ali ibn Abi Talib. Por conseguinte, os xiitas desenvolveram a crença do 12º ano. Nesta, eles acreditam que 12 imãs continuariam a linhagem até à vinda do 12º, Muhammad al-Mahdi, ou simplesmente Mahdi, em que este viria restabelecer a justiça na terra. Sendo que o 11º imã morreu no 9º século, sem herdeiro, esta linhagem entrou em Gaiba, ou certamente estarei a pronunciar incorretamente, mas que significaria algo como ocultação. A crença é por isso que o 12º imã será revelado no tempo certo por intervenção divina, mas que está atualmente vivo e continua a guiar os xiitas. Ora, existem relatos de Ismail ser declarado como um Mahdi ele próprio, e por isso não poder ser derrotado nem questionado em qualquer decisão que tomasse. Porém, a decisão de tornar o seu império um império xiita, visto que a maioria da população naquela zona na altura era sunita, deverá também ter sido por razões políticas. Daí ter mencionado há pouco que ele também era um político astuto. Ao oficializar a religião xiita como sendo a religião oficial do império, Ismail criava assim uma diferença entre a identidade do seu povo e dos povos à sua volta. Porém, a crença que Ismail era o 12º imã, ou Mahdi, caiu por terra quando foi derrotado em 1514 na Batalha de Caldirã pelo Império Otomano, que era sunita. Ismail perdeu por isso o favor aos olhos do seu clérigo religioso, que começaram a questionar se ele era realmente o Mahdi que tanto esperavam. No entanto, ao criar o Império Xiita, Ismail tinha apelado a todos os ulamas, ou os estudiosos religiosos do Islão, a irem para o seu império e desenvolverem a teocracia xiita no território. Apesar de ter perdido a aura messiânica de ser identificado como Mahdi, Ismail conseguiu efetivamente institucionalizar a religião xiita no que hoje é o Irão. Ora, para compreendermos também a oposição ou desgosto do Irão ao Ocidente, precisamos de visitar o período de 1950 a 1953 no país. A descoberta de petróleo no sul do país tinha tornado o Irão um país de particular interesse para os britânicos. A empresa Anglo-Iranian Oil Company, que viria a tornar-se a BP, era responsável pela exploração do petróleo, mas controlava por isso também o lucro do mesmo. A população iraniana viu-se incapaz de usufruir ou aproveitar da riqueza natural do seu país e por isso começaram tumultos e revoltas pedindo a nacionalização do setor petrolífero. Em 1951, entra uma figura importante para o espectro político iraniano, Mohammad Mossadegh. Apoiando os apelos do povo, Mossadegh faz da nacionalização do petróleo a sua principal bandeira política. Ele é por isso eleito e o petróleo é nacionalizado, mas em apenas um ano a produção torna-se quase inexistente, visto instalar-se um embargo internacional e a quase totalidade dos operários das refinarias eram britânicos e os iranianos não tinham conhecimento de como operar as mesmas. Por essa razão, os britânicos ficam descontentes com o Irão, mais do que já estavam, obviamente, e começam a planear para retirar Mossadegh do poder.
Enquanto os britânicos, de um lado, estavam preocupados com a questão do petróleo, os americanos preocupavam-se com o crescimento do movimento comunista Tudeh. Os britânicos fizeram uso deste medo dos americanos e deram a entender que Mossadegh estava a alinhar-se aos comunistas do Tudeh. Tendo-se juntado a fome à vontade de comer, ambas as agências secretas, o MI6 dos britânicos e a CIA dos americanos, desenvolveram a Operação Ajax, com o objetivo de retirar Mossadegh da sua posição de poder. Podem ler, se desejarem, toda a operação, incluindo o planeamento, execução e resultado, visto que o documento foi tornado público em 2013, se não me engano. Apesar de estar algo redigido, contém bastantes detalhes interessantes. Por questões de tempo, obviamente, não entraremos muito em detalhe, mas interessa que a operação inicialmente falhou, tendo o Shah mesmo abandonado o país. Porém, numa revolta surpreendente, no dia 19 de agosto de 1953, uma manifestação que começou com agitadores alegadamente pagos pela CIA, teve um efeito inesperado que levou ao exército a juntar-se à manifestação a favor do Shah e a destronar o governo de Mossadegh. Um ponto de interesse é que quem, alegadamente, mediou a relação entre a CIA e os manifestantes foi Kashani, um clérigo de alto renome na época, demonstrando que o grupo religioso estava do lado da intervenção externa. A conclusão de tudo isto foi, para muitos muçulmanos, clara. O Ocidente é o nosso... Para muitos iranianos, clara. O Ocidente é o nosso inimigo e procura explorar-nos. Foi exatamente essa mentalidade que causou a Revolução de 1978 e 79, que é o nosso terceiro ponto de viragem na história do Irão. Depois de mais de 2 décadas abaixo da direção do Shah, o povo ficou descontente com a corrupção e incompetência da governação do mesmo e o país estava pronto para uma nova revolução. Khomeini, que tinha sido exilado, foi insultado pela mídia nacional, o que levou a largos protestos de suporte. Protestos levaram a confrontos levaram a mortes levaram a mais protestos e iniciou-se um círculo vicioso que rapidamente deteriorou a situação. Em janeiro de 1979, o Shah abandona o país e o governo é incapaz de se estabilizar na sua ausência. Manifestações de 1 milhão de pessoas em Teherão apelavam ao retorno de Khomeini, sendo que o mesmo voltou ao país no dia 1 de fevereiro de 1979. No mês de abril, depois de um referendo onde 98% da população votou a favor da mudança para um regime islâmico, Khomeini declara a criação da República Islâmica do Irão. Porém, tendo aprendido com o passado e temendo um novo golpe de Estado por parte de forças ocidentais, o mesmo cria o IRGC, que em português significa o Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos, ou a Guarda Revolucionária para simplicidade. O objetivo desta guarda paramilitar é de assegurar-se que a população segue as leis impostas pelo clero islâmico. A lei da proteção familiar, por exemplo, que tinha dado às mulheres direitos, sobretudo no casamento, é anulada e um código de vestimenta é implementado. Em novembro de 1979, manifestantes iranianos capturaram a embaixada americana e declararam-se anti-imperialistas, raptando 66 cidadãos americanos da mesma embaixada, demonstrando assim que ainda estava presente o ódio pelo Ocidente instalado em 1953. Instalava-se assim uma teocracia autoritária de matriz islâmica com um ódio ao Ocidente por estes terem intervido nas suas políticas internas para ganhos pessoais ao custo dos iranianos. A verdade é que esta revolução teve um grande apoio popular por basicamente todas as classes sociais, desde intelectuais a comerciantes ao clérigo religioso, obviamente, mas também por parte do povo mais desfavorecido. Porém, assim como havia um enorme descontentamento com a liderança do Shah antes da Revolução Islâmica, também muitos estão agora prontos para uma nova revolução, estando descontentes com a liderança religiosa do país. No entanto, os Estados Unidos e Israel parecem ter decidido que esta era a altura certa para intervir no Irão. Ora, segundo um estudo que vazou ao público no fim de 2025, 92% dos iranianos está descontente com o atual estado do país. É esse descontentamento que é visível quando a população se manifesta e é a tirania do governo que é visível quando em apenas 2 dias, entre 22 a 30 mil manifestantes são mortos a mando do mesmo. O povo quer mudança de regime, mas o regime autoritário não o permite. Segundo um outro estudo, que também vazou em 2024, 73% da população deseja a separação entre a religião e o Estado, sendo que em 2015 eram apenas 31% que tinham essa opinião. Combinando esse estudo com um de 2020 do Gamaan, um grupo holandês, entre 10% a 20%, digamos 15% da população, declara-se não religiosa e apenas 32% se declara muçulmana xiita. Mais de 50% dos inquiridos desejam o fim da educação religiosa na escola. Estes são apenas alguns números que demonstram como a identidade do cidadão iraniano comum já não corresponde à atualidade política do país.
A decisão de como um povo se autogoverna deve, pela própria definição, vir do povo. Mas quando o regime em vigor não permite qualquer oposição, qual é a escolha que o povo tem? É por isso que vemos uma vasta maioria de iranianos contentes com a intervenção externa dos Estados Unidos e Israel. Obviamente, também haverá quem se oponha, já tendo havido relatos de manifestações a favor do regime. E também é óbvio que é inteiramente legítimo questionar os motivos por detrás da intervenção, mas não é esse o propósito deste vídeo. O objetivo deste vídeo é demonstrar como a população iraniana chegou à situação em que está hoje e qual é essa situação atual. Ao longo deste vídeo vimos 3 momentos que moldaram o Irão moderno. Primeiro em 1501, quando Ismail I transformou um império maioritariamente sunita num Estado xiita e criou uma identidade religiosa oficial distinta no Médio Oriente. Depois, em 1953, quando a intervenção estrangeira para proteger interesses estratégicos deixou uma memória profunda de desconfiança e ódio em relação ao Ocidente. E finalmente, em 1979, quando essa frustração acumulada ajudou a derrubar o Shah e abriu caminho a uma revolução que entregou o poder ao clero religioso. O resultado é o Irão que conhecemos hoje. Um país com uma civilização milenar, uma identidade religiosa forte e um regime político que muitos dos seus próprios cidadãos já não consideram representativo. E é aqui que surge a grande questão do nosso tempo. O Irão está preso entre duas forças opostas, um regime que tenta preservar uma revolução feita há mais de 40 anos e uma sociedade que mudou profundamente desde então. Se a história nos diz algo ou ensina algo sobre o Irão, é que mudanças neste país raramente acontecem de forma gradual. A história iraniana tem sido marcada por momentos de ruptura, impérios que surgem, regimes que caem, revoluções que redefinem politicamente o sistema por inteiro. A pergunta que permanece é simples. Como se vai organizar a nação iraniana depois desta nova intervenção externa? Há fatores que mudaram, como por exemplo, agora existe um grande apoio para esta nova intervenção. Mas vai a escala dela, ou desta intervenção, que já se pode chamar de guerra, renovar no fim da mesma o ódio iraniano pelo Ocidente? Ou vão os iranianos ficar gratos independentemente da escala da intervenção? Vai o regime ruir por dentro, tomando os iranianos controle do próprio e assumindo uma nova direção? Ora, estas são apenas algumas perguntas que vale a pena colocar-se e às quais eu gostaria de ver a tua resposta nos comentários. Ora, espero que este vídeo te tenha sido útil para aprenderes algo sobre a história do Irão, aprender como eles têm a identidade que hoje assumem e, sobretudo, que seja útil para ajudar a manobrar estes tempos ou este panorama estratégico geopolítico atual de forte intensidade que hoje, infelizmente, vivemos. Obrigado por ter estado desse lado e até uma próxima.